Criado em 1972, o Parque Nacional da Serra da Canastra tem atualmente uma área de aproximadamente 200 mil hectares no sudoeste de Minas Gerais, possuindo 6 municípios: São João Batista da Glória, São Roque de Minas, Vargem Bonita, Sacramento, Delfinópolis e Capitólio. Com o objetivo de proteger as nascentes do Rio São Francisco, é uma espécie de berçário de rio situado entre duas bacias hidrográficas, a do Rio Paraná e a do Rio São Francisco. É administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, através do escritório mantido em São Roque de Minas, a cidade mais próxima da Portaria 1. O queijo canastra Patrimônio Nacional começou a ser produzido há mais de 200 anos na região pelos primeiros colonizadores portugueses. Premiado internacionalmente, é considerado um dos melhores queijos do mundo. São Roque de Minas é ao mesmo tempo uma das mais conceituadas produtoras do queijo canastra e principal porta de entrada para o parque, sendo o destino de quem procura visitar a nascente histórica do Rio São Francisco, a Cachoeira Cascadanta por cima, diversas cachoeiras exuberantes, aventura, flora e fauna únicas e contato com a natureza. Chegamos aqui agora em São Roque de Minas e parece ser uma cidadezinha bem simples, né? Vamos descendo. Agora notamos que as construções aqui são muito boas. Assim, a gente vê que tem bairro novo lá, uma parte nova. Lá em cima, ó. E até aqui no centro da cidade a estrutura é muito boa. A parte mais antiga, né? Não parece ser construção ruim não, né, amigo? Você vê que é uma cidade planejada. A parte nova, algumas ruas estão sendo pavimentadas. Aqui tem uma pracinha. E a gente está descendo. A gente está indo em direção à igreja de São Roque. É um ponto turístico aqui da cidade, né? A gente sabe que na religião católica, São Roque é o santo protetor das doenças, né? Das pragas. Das pragas. Olha lá, padeirinha. E é uma cidade... vai subir. É interessante que o centro da cidade ele fica lá embaixo. Então é uma cidade muito de ladeira. Pelo que eu li, a cidade começou ali na igreja de São Roque. Isso. E como é mais embaixo... Como a maioria das cidades aqui dessa região é do século XVIII, antigamente povoada pelos índios. Os negros também, né? Pelos negros também. Tinha um quilombo aqui que era tão grande quanto o de Palmares. Essa cidade, como eu acho que toda essa região, na maioria das vezes, foi fundada pelos portugueses, em específico também os italianos vieram para cá também. Mas assim, o que eu li é que aqui era um quilombo e que durante muitos anos os negros fugiam das senzalas e vinham para cá e ficaram aqui durante muitos anos, ao redor, na margem do Rio São Francisco, com a agricultura. Eu acho que no Brasil as cidades sempre surgiram da igreja principal e dela começaram a se espalhar também. Os portugueses trouxeram para aqui a religião católica, né? Então as cidades começaram a crescer em volta das igrejas. Assim como as fazendas, cada uma tinha sempre uma capelinha, sempre na conversão da religião católica. E até hoje tem também, né? Isso. A gente veio andando, a gente perguntou onde era o centro, um senhor logo mais acima, né? E aí ele respondeu o seguinte: ô moço, onde tem uma barulho aí, é o centro, entendeu? Então, vai descendo aí. Vai descendo aqui, onde tem barulho é o centro, onde tem um povo lá. Essa é a igreja de São Roque, a matriz, né? Bora entrar por aqui, ó.
São Roque. E ali São Francisco. Eu queria explicar uma outra coisa sobre as igrejas, a diferença entre uma igreja rural e uma igreja urbana. São a posição das naves. No caso, essa igreja aqui, que é a matriz, a nave dela, ela está praticamente conjugada com o corpo da igreja. Enquanto a igreja rural, como por exemplo a do Bonfim em Salvador, e outras mais, as naves das igrejas elas são separadas, né? Apenas são interligadas entre uma porta. Isso quer dizer que quando os fiéis, os peregrinos chegavam até a igreja, eles eram hospedados nessas naves para depois participarem das celebrações. Passagem obrigatória de quem sai de Vargem Bonita em direção à Cachoeira Cascadanta por baixo. São José do Barreiro é uma linda e tranquila cidade que possui uma vista espetacular da Serra da Canastra. O município de Vargem Bonita é o ponto de partida para vários atrativos da Serra da Canastra, em destaque a parte baixa da Cachoeira Cascadanta, diversas cachoeiras e queijarias. É uma cidade pequena e simples, o destino de quem busca tranquilidade, sossego e harmonia com a natureza. Cascadanta, uma placa ali. Prefeitura Municipal, bonitinha a cidade. A gente deu uma parada aqui na cidade de Vargem Bonita, aqui na Serra da Canastra, que é um dos portais também. E agora a gente vai dar uma olhadinha na cidade aí, que parece ser bem. E para não perder o hábito, adivinhem o que é que a madame comprou? Pão de queijo. Pãozinho de queijo. Ele já tá falando mineirês. Eu já tô num ponto que eu já tô sentindo saudade de comer pão de queijo. Ai, que cidadezinha linda. Eu digo para vocês. Tranquila. Eu digo para vocês, olha, eu vou lhe dizer, esse estado é uma perdição. É uma perdição. Eu entrei no Empório ali agora para comprar um adesivo da Serra da Canastra. Rapaz, era doce de leite com ameixa, com goiaba, tinha cocada, tinha tanta coisa, goiabada, cascão. É tudo caprichado, você vê, tudo assim, é legal. Olha que linda a igreja. Tá aberta, vamos lá? Que igreja é essa? Não sei. Vamos dar uma olhada. O lugar é muito bonitinho. É que tem escrito aí, Sociedade Recreativa Vargiana. Linho de Oliveira. Ah, que coisa mais delícia. Tranquila, silenciosa. Até agora a gente tem tido experiências maravilhosas, né? Maravilhosas, inclusive acima da expectativa. Sabe, a gente tem encontrado pessoas, como sempre, pessoas boas, mas aqui há também pessoas especiais. A Serra da Canastra vai ficar no nosso coração, viu? Vai. Eu tô com saudade disso aqui. Ah, que coisa mais linda. A gente está na mesma altitude de Cascavel, né? Lá na Bahia. Na Chapada. Igatu também. Mais ou menos 900 e poucos metros de altitude. Aqui à noite faz frio, gente. Faz. Muito frio fez essa noite, não foi? Deve ter sido uns 11 ou 12 graus. Agora, como a gente já está acostumado, o nosso carro está equipado para isso.
a diferença dentro do carro é muito... É bem significativo. É grande. Vamos entrar. Que linda! Foi a igreja de São Francisco. Eu queria falar uma coisa sobre essa cidade. Ela é um ponto de partida para uma rota que a gente foi fazer nesses dias, onde o ponto culminante é a Cachoeira da Casca d'Anta. Então são mais ou menos 20 e poucos quilômetros até a Casca d'Anta, mais ou menos. 27, eu acho. Isso. Então as pessoas vêm aqui para conhecer a Casca d'Anta por baixo. E o São Roque de Minas, para conhecer a Casca d'Anta por cima, é todo o Parque Nacional da Serra da Canastra. Tá? Então são duas cidades, digamos assim, de referência desses dois pontos do turismo local. E essa daqui em particular é muito linda, né? É uma cidade, você tranquila, vê, bem cuidada, tranquila. E essa daqui tem uma diferença da outra, porque a outra tem muita ladeira. Sim. E essa daqui é mais plana. Apesar de ter ladeira também, mas é mais plana do que a outra. Você vê o capricho. Você circula melhor. O capricho das casas, tudo assim, tudo limpinho, tudo limpo. Silenciosa, pelo menos nessa hora, né? Não sei como é que é fim de semana. Mas a gente tem que ir, né? A gente então, tem que ir. Vamos nessa. O nosso destino agora é Capitólio. Mais ou menos a uns 50 e poucos quilômetros daqui. E lá vamos conhecer mais uma região desse lindo estado de Minas Gerais, do oeste de Minas. Boa. E vem com a gente aí. Vamos nessa. Conhecido como Mar de Minas, o Lago de Furnas é um dos maiores lagos artificiais do mundo e a cidade Capitólio, que fica às margens do lago, é a cidade mais próxima das principais atrações e a que oferece a maior estrutura para as atividades de aventura e ecoturismo. É um ponto turístico muito interessante para quem ama a natureza, sendo seu entorno repleto de lagos, cachoeiras e rios. Os passeios mais procurados são os realizados por barcos e lanchas que levam a lugares paradisíacos e o cânion com suas paredes de pedras invadidas pelas águas esverdeadas do lago que foi formado pela represa da usina hidrelétrica de Furnas. Bem, estamos aqui no Lago de Furnas, aqui em Capitólio, Minas Gerais. O dia está maravilhoso, já estamos aqui uns 2, 3 dias já, graças a Deus, está tudo bem. Esse é estacionamento público, né? Então é uma atração turística aqui da região. Estamos agora indo para a cidade e a gente vai ver o que é que tem de novidade aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Olha a garça ali, ó. Uma dela na boa, tomando o solzinho dela. É um lugar bonito, aprazível, a gente ainda vai conhecer mais aqui. A própria cidade a gente vê que ela está se desenvolvendo, está tendo novas construções e... Essa aí mesmo é uma, né? É isso, a gente não sabe o que é isso aqui, não sei se vai ser um shopping, não sei ainda, não estou escrito nada. Mas assim... Um prédio. É bonito, o lugar em si é bonito, todo o entorno em si é bonito. Lindo. Mas infelizmente... Agora o lugar é muito bonito, né? O lugar é bonito. A gente passou aqui mais ou menos uma semana estacionado nesse ponto aqui. Aqui é um estacionamento que chama Prainha. A gente não teve problema nenhum, também não teve nenhuma facilidade. A gente já veio aqui abastecido
E como você sabe, a gente já tem energia aqui autossuficiente. Então, a gente não precisou de nada de ajuda, né? Então, aqui ficamos aqui sem problema nenhum. Só tem um detalhe, para quem vem aqui nessa mesma condição, aqui atrás, aqui do lado aqui, aliás, é um canil. Então, em determinados horários aqui, o latido é bem forte, entendeu? É um canil da cidade, da prefeitura. E aí, inclusive, não tem só cachorro dentro, mas tem cachorro fora também. E tem um que é meio amalucado, que já avançou na gente algumas vezes, mas a gente soube controlar. Então, é isso que eu quero avisar vocês. Quem não quiser ficar aqui, tem um camping lá embaixo, que é de um hotel. Então, ele disponibiliza esse camping, é claro que eles cobram, mas a gente não precisou, como falei anteriormente. Então é isso. A cidade é tranquila, né? Enfim, não tem nada de especial contra a gente, então a gente pode percorrer sem problema nenhum. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre as belezas naturais daqui que foram recomendadas. Valeu, gente! A paisagem de rara beleza explica a grande procura pelo turismo local. Inúmeras cachoeiras embelezam a região, que ao longo das suas águas são encontrados vários tipos de peixes, tornando a piscicultura muito próspera. Delfinópolis é um pequeno município localizado em uma grande parte do Parque Nacional da Serra da Canastra e Serra da Babilônia. Possui várias opções de passeios ecológicos, como trilhas, vales, serras, paisagens deslumbrantes e mais de 150 cachoeiras de águas cristalinas. Nos próximos vídeos estaremos mostrando todo o passeio, não percam!